E aí, pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula aí sobre ruído, finalizando essa segunda parte do nosso vídeo. Vocês vão ficar craque aí nessa questão de ruído, né? Muito bem. Lembrando, né, da hierarquia das medidas de proteção. Optem sempre pela medida coletiva, que sempre vai envolver projeto. E aí a gente corre atrás do engenheiro para que ele melhore o ambiente de trabalho, porque essa é a função do engenheiro de segurança também, tá bom? Eu vou mostrar mais um pouquinho do meu equipamento, talvez seja a única oportunidade que vocês tenham de ver. Esse equipamento ele é fabricado pela Stuterm, tá? É um decibelímetro aí muito conhecido no mercado de trabalho como 4 em 1. 4 em 1, tá? Como ele serve para identificação e medição pontual, que eu já falei para vocês, certo? Ele não dá dose de ruído, tá? Ele vem aí com um luxímetro, que não é o caso agora, mas quando a gente vê NR17 eu falo sobre o luxímetro, tá? Um pequeno medidor de umidade, um higrômetro, e um de calor, que está também na bolsa dele, tá? Mas o nosso foco aqui é justamente a medição de ruído. E aqui, ó, está o microfone dele. Tem muita gente que nunca viu um decibelímetro na vida, fez segurança e pensa que isso aqui é o microfone do decibelímetro, tá? Não, o microfone tá aqui, ó. Isso aqui, gente, é uma espuma protetora para quando você for medir em áreas externas que tem vento, para que o vento não influencie no microfone, tá vendo? Isso é tecnologia. Isso é tecnologia de segurança. Isso é segurança do trabalho, entendeu? E muita gente que pensa que é só EPI. Não. Medir, aferir, qualificar e quantificar dentro do ambiente de trabalho. Essa é realmente a segurança do trabalho. Então, gente, esse modelo aqui é o THDL 400 da Stuterm, tá? Nós temos ali ao nosso lado o dosímetro, o DOS 600 da Stuterm, tá? Por que eu estou falando da Stuterm? Não estou fazendo propaganda não, não estou ganhando nada da Stuterm não. Porque a Stuterm é uma marca nacional, certo? No ramo de medição de vários equipamentos, não só de segurança do trabalho, e ela já está bem difundida, além do que seus preços são mais a realidade. Existem equipamentos de medição até americanos, fabricados fora do Brasil. Tem muito engenheiro bom aí que tem. Tem equipamento, para vocês terem ideia, que custa o preço de um carro, como eu já falei, tá? Os medidores de vibração são um desses. Mas a Stuterm, ela trabalha com o mercado nacional e seus preços são mais em conta. Por isso que a probabilidade de vocês encontrarem equipamentos da Stuterm aí, tá? É bem maior. Por isso que estou mostrando o meu, tá? Esse decibelímetrozinho aqui já é guerreiro, viu? Trabalhou em muito PPRA aí. Rodou muita empresa, graças a Deus. Bons tempos que atualmente não voltam mais. Mas vamos lá, né? Vamos à luta. Então ele mede, certo? Em sistema LO até 100 decibéis, tá? Ele também pode medir em ruído de impacto. Só que o limite de tolerância para ruído de impacto, de acordo com o anexo 2 da NR15, é 130 decibéis. Ele pode medir em ruído de impacto, tá? Também. Mas, lembre-se, ele é para pontualidade e identificação inicial, tá bom? Beleza? Então, esse é o equipamento inicial. E existem vários modelos e outras marcas. O que importa é a função dele, que é quantificar o ruído de forma pontual e posteriormente dar indicativo para que a gente possa fazer a medição dentro dos parâmetros usando a dosimetria. Tá bom, gente? Não brinque com medição, certo? Medição é uma coisa séria, é dado fator numérico que leva, sim, em consideração muita coisa, desde um laudo até um projeto acústico, certo? De isolamento para a redução do ruído. Tá bom, pessoal? Então vamos partir com nossa aula, vamos em frente, falar agora sobre a equação de dose de ruído. Bem conhecida aí também pelos nossos colegas de engenharia de segurança do trabalho, né? O pessoal na pós
vê bastante isso aí. Vocês também não vão deixar de ver não, tá? Vocês estão vendo também. Mas não se preocupem porque eu já falei. Isso aí hoje é muito usado em concurso. Na vida real e prática, a gente tem os equipamentos que já nos dá. Mas vejam essa equação que está aí. C1 sobre T1 mais C2 sobre T2 mais C3 sobre T3, CN, TN. Mas o que seriam essas, vamos dizer assim, esses C1, T1, C2, T2, C3, T3, CN? O que seria esses indicativos aí, professor? Eu não sou muito professor de matemática, não é tanto que eu sou da área de segurança, mas você não precisa se preocupar não que o vídeo que eu tenho explicativo sobre o cálculo é muito bom, tá? Vou passar para vocês. E vocês vão aprender e na hora que quiser sempre relembrar, vão ficar olhando, tá? Geralmente, quando eu dou essa regrinha, eu faço no quadro, mas nossa aula é aqui gravada e eu não disponibilizo de quadro agora para fazer, mas quando a gente tiver aula presencial, a gente faz o cálculo só para vocês entenderem, reforçando o que o vídeo vai mostrar, tá? Então, essas equações aí, tá bom? Elas vão mostrar o quê? CN e C1 vão indicar o tempo total em que o trabalhador está exposto ao nível de ruído. CN, vocês estão vendo ali, no final da equação a gente vê CN sobre TN, né? E nos outros algoritmos a gente vê C1 mais C2 mais C3. O que seria isso? Seria, sim, o tempo total em que o trabalhador está exposto ao nível de ruído. Então eu vou fazer a inspeção, identifico, eu tenho que saber qual é o tempo que ele está exposto àquele ruído. 8 horas por dia. Ou ele só, por exemplo, o operador da máquina, ele fica 8 horas por dia, descontando o horário do almoço, tá? O supervisor de produção, ele fica 8 horas por dia. Bom, não é contínuo, né? Aí vocês já vão entendendo que eu falei na outra aula de continuidade, de intermitência e de ruído de impacto. Aí você entende o que é contínuo. Contínuo é aquele cara que passa esse tempo continuamente exposto ao ruído. Intermitente é aquele cara que vai lá, volta, sai, ele não fica 100%. Mas mesmo assim, eles estão expostos ao ruído. Então a gente tem que saber o tempo. 8, 1 hora, 2 horas, 6 horas. Isso eu já falei para vocês em outros vídeos. Certo? Então CN e C1 dessa equação aí, certo? Dessas frações, CN e C1, C2 e C3 significam o tempo total em que o trabalhador está exposto ao nível de ruído. Na parte, não sei se vocês se lembram, né? De frações. Em cima é o que, embaixo é o que, denominador e... Aí eu vou deixar para vocês. E depois na sala de aula eu vou perguntar. Não se admite, acaba no segundo grau completo, não saber o que é denominador e... Morreu, vamos lá. Abaixo, T1, T2 e T3. E no final da equação, TN. O que seria isso? Indica a máxima exposição diária permissível a esse nível. Opa! O senhor falou disso, professor? E onde é que está isso? O que é máxima exposição diária permissível? Aí eu digo a vocês, se vocês prestarem atenção à minha aula, vocês vão escutar eu falando antes. Né? Tabela tal, NR15. Máxima e mínima, mínima e máxima exposição ao ruído. E aí eu vou me remontar mais uma vez, porque é o parâmetro normativo que a gente tem. E depois eu vou falar da NHO1 da Fundacentro, que fala sobre ruído, que você também pode usá-la, certo? Como também base normativa para o estudo do ruído. Mas calma. Mas aqui ele usa a tabela 1, o anexo 1 da NR15, ruído contínuo intermitente. Então, quando se mede lá, que der a medição, né, a gente vai saber, por exemplo,
Vocês sabem 85 decibéis, qual é o tempo permissível de exposição? Tem que olhar na tabelinha, né? Beleza. Mas tá lá. Viu o tempo permissível de exposição para fazer o cálculo. Vocês vão entender isso bem direitinho quando a gente jogar o vídeo com a equação. Então, sabendo o período de exposição, certo? Vou medir e acho o que está na tabela, então é só juntar agora e depois fazer o cálculo, tá bom? E isso vai ser mais rebuscado dentro do vídeo que vocês vão ver e depois vão me dar o feedback, tá? Porque eu preciso que vocês também se esforcem para aprender, tá? Não pode ser assim. Vocês têm que ter uma dificuldade, depois fazer uma pergunta, vai surgindo, a gente vai tirando. Mas a gente tem que aprender assim, tá? Eu falei também da NHO, certo? Que é a norma de higiene ocupacional da Fundacentro. A Fundação Jorge Pereira do Prá de Higiene, Saúde e Segurança do Trabalho, que eu já tinha dito a vocês, que é uma fundação, um órgão do antigo Ministério do Trabalho, hoje Secretaria de Inspeção do Trabalho, que dita parâmetros também, porque ela faz estudos técnicos, tá? Teses, estudos, trabalhos, que até eu indiquei a vocês que entrassem no site da Fundacentro, tem muito material, até para pesquisa de um TCC, para vocês verem. Ela também dita suas normas, que servem também como base, certo? Dentro do sistema de medição, sistema de riscos ambientais que a gente tem vigente no nosso país. E a NHO1 fala sobre ruído, certo? Para vocês terem ideia, tem normas regulamentadoras que se remetem à NHO 01 da Fundacentro, quando nela não há parâmetros, limites de tolerância para que ela seja, para que você encontre base para seu trabalho, certo? Quando a gente for falar de risco químico, também a gente vai ter alguns probleminhas, mas a NHO vai ajudar e aí a gente pode até se remeter a normas internacionais. Por enquanto, para ruído, a gente tem a NR15, o ruído contínuo intermitente, certo? Ruído de impacto, e na segunda linha do escalão normativo, para a base de ruído, a gente tem a NHO da Fundacentro. Então, certo, vocês devem pesquisar, se quiserem dar uma olhada, é só entrar no site da Fundacentro, tem muita coisa lá, não só sobre riscos ambientais, estudos, teses, tem biblioteca, tem tudo para vocês pesquisarem. Vocês têm que correr atrás disso aí e aprender a pesquisar, porque o profissional de segurança, ele trabalha muito em cima dessas diretrizes de pesquisa, de estudo, certo? Aquele que quer ser um bom profissional, aquele que quer fazer minha sola, entendeu? Vai pelo Ctrl+C, Ctrl+V. E nós não, temos que saber realmente pesquisar e encontrar de forma objetiva as bases para o nosso trabalho. Lembre-se que eu sempre digo a vocês, não sou eu, é a norma. Onde está a base? Quem é que está dizendo isso? Não sou eu, Rafael, que está dizendo isso. É a NR15 que diz que 85 é o, entendeu? Limite de tolerância. Não, mas não dá para ser 95, não, dá uma puxadinha aí. Não, 95 já extravasou o limite de tolerância. Porque antes a gente já tinha que ter trabalhado quando chegasse a 80 decibéis, que era o nível de ação, para que a gente evitasse entrar já nos 85, certo? Mas não existe isso de esticar aqui não, ou diminuir, porque o equipamento, que também é regido pelas normas, está dando isso aí. Mas isso é para quem quer ganhar a vida honestamente. Existem pessoas por aí que fazem milagres, que até Deus duvida. Beleza? Brasil. Estão entendendo? Já expliquei qual é a nomenclatura dessa fórmula para cálculo que era feita antigamente, certo? Vocês devem entender. Eu fiz um concurso uma vez que caiu e infelizmente eu errei, tá? Porque eu não sabia, justamente que eu expliquei para vocês, que a coluna de cima, o denominador, o C1, indicava o tempo total que um trabalhador estava exposto. E na coluna de baixo, o TN e o T1 indicava a máxima exposição diária permissível a este nível.
Para você saber todas as exposições diárias, você tem que aprender o que está lá na tabela 1 do anexo 15, tá? Então é bom saber. Eu não vou dar de boca a vocês agora, não. 85, tantos minutos. Entendeu? Tantos minutos. Até chegar a 115. Que é o limite máximo, tá bom? Vamos em frente? Então, depois coloco o vídeo e vocês vão tirar suas dúvidas. No final, eu vou forçar mais ainda as medidas de controle de ruído, porque isso é importante, certo? E a gente sempre vem falando. Lembre-se, o controle compreende a adoção de medidas eficazes que amenizam o problema do ruído já existente. É aquela questão, eliminar, neutralizar, reduzir, entendeu? É o que a gente pode fazer. Porque o EPI ele nem elimina, nem neutraliza. Ele só reduz. Certo? A medida efetiva de engenharia junto com a coletiva pode até neutralizar do ambiente de trabalho. Certo? Isso se falando de ruído. E uma experiência prática para vocês. E hoje já está ultrapassado, mas não falando só de ruído. Quando eu estava trabalhando em obra, certo? Eu conheci a tinta, que é a base de água. Certo? Uma empresa que eu trabalhei, pelo alto padrão de qualidade, ela usou essa tinta em suas ferragens. Cara, pode ter certeza, a tinta é à base de água. Não é preciso nem você usar máscara, certo? De filtro para vapores químicos. Muito boa, entendeu? Diferentíssimo demais da tinta à base de solvente. Vocês sabem disso. Então, o que é que eu fiz? Eu neutralizei, eu coloquei uma tinta que não precisa de solvente. É só água, nem cheiro ela tem. Você vai pintar a casa de um idoso com tinta à base de solvente? Cara, o idoso vai entrar, vai passar mal. Imagina um trabalhador que está ali 8 horas pintando, sem proteção adequada. Mesma coisa é o ruído. Entendeu? Controle de ruído na fonte. Lembre-se dessa hierarquia. Tem que controlar lá na fonte, na emissão, onde vai se emprega-se mecanismo de isolamento, de amortecimento do ruído da vibração. E aí a gente se remete à acústica, que é a ciência que trabalha com esse tipo, certo? De tecnologia para mudar, neutralizar o ruído. Transmissão emprega-se por portas divisórias, enclausuramento, isolamento, amortecimento de vibrações e silenciadores. Então, a fase de transmissão é onde é transmitido o risco, onde ele passa a ser transmitido, também merece a nossa atenção. E o ruído, geralmente, a transmissão vai ser a máquina, né? A fonte é a máquina, a transmissão é a máquina. E o controle no receptor. Pode-se utilizar até a meia sola, mas o que eu venho sempre vou bater, porque aluno que passa por mim não se interessa demais por EPI. Aluno que passa por mim se interessa em procurar suporte, projeto para neutralizar e efetivamente melhorar o ambiente de trabalho. Aí, se não for possível, fica a vírgula. Usa aí teu EPI. Tudo bem. A legislação aceita. A Secretaria de Inspeção do Trabalho aceita, só que se eles perceberem que a meia sola tá ali para não gastar dinheiro ou não fazer a proteção certa, eles não vão considerar, viu? Cuidado, que quem fiscaliza sabe, tá? Então, gente, lembre-se, fonte, transmissão e receptor. Isso aí é básico para quem trabalha em proteção em meio ambiente, tá? Em proteção de ruído. Certo? Bom, espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o ruído no ambiente de trabalho, as medidas,
os equipamentos de medição, aprendendo aí a nossa fórmula para cálculo de dose, dentro do estudo do ruído, assim, um pouco de acústica que a gente fala, certo? Enclausuramento, essas coisas todas, esses fatores que só vão servir do quê? Para evitar, neutralizar o ruído dentro do ambiente de trabalho. Gente, eu já trabalhei, eu já passei por indústria, certo? E você que vai ter esse conhecimento prático no dia a dia. O ruído é tão alto em certos locais, que hoje está melhorando bastante, que você não consegue nem conversar. É aquela história que eu disse, que o ruído atrapalha até na comunicação, podendo prejudicar e ser uma forma de acidente. É tão horrível. E todos aqueles sintomas que eu falei de forma mais branda, de tontura, dor de cabeça, irritação, porque você, mesmo com protetor, né, ele só reduz, ele não neutraliza, então fica lá aquela coisa o dia todinho no seu ruído, 8 horas por dia, 30 dias por semana, 30 dias por mês. Às vezes 30 dias, né? Mas vamos tirar os domingos ou os sábados, depende. Mas aquela rotina com aquele ruído excessivo, cara, perda auditiva induzida pelo ruído é difícil. Perder a audição, perder a visão. E aí você encontra uma pessoa que perdeu a audição, a gente vai chegar a uma certa idade, já tem a perda cronológica. Imagina você acelerar essa perda por ter trabalhado numa empresa que nunca cuidou da sua audição. Então vem aí essa questão, tá, gente? Ruído deve ser tratado como deve. É um risco ambiental perigosíssimo, causa doença, causa acidente, certo? E não é bom para um ambiente saudável e salubre. Um grande abraço a todos e vamos seguir aí com nossas próximas aulas.